Fala, minhas queridas e meus queridos, professor Basílio, estou aqui para dar uma aula sobre socialismo, crítica ao capitalismo. Vamos lá, muita calma nessa hora, porque nós vamos aqui tratar de algumas ideias, que são ideias muito importantes para entendermos fenômenos históricos. Você pode concordar ou discordar, e felizmente vivemos em uma democracia e é seu direito concordar ou discordar de ideias, mas é crucial que entendamos ideias fundamentais para o desenvolvimento histórico. Então vamos compreender um pouco dessas ideias que foram cruciais para o século XX. Nós estamos tratando do socialismo e o que chamamos na história de socialismo científico, que são baseadas nas ideias deste bigodudo aqui, um tal de Karl Marx. Marx vai, a partir de um grande estudo filosófico e econômico, propor uma nova interpretação sobre a história. Ele vai chamar esta nova forma, este novo método, de materialismo histórico. O que o Marx está propondo é olhar a história não apenas a partir das ideias e a partir dos grandes personagens, mas olhar a história a partir das relações materiais. Em outras palavras, não olhar os grandes protagonistas, mas olhar quem está na base da sociedade, trabalhando, plantando, colhendo, lavando, passando, construindo. Porque para Marx, aí reside a verdade do conhecimento histórico. Vou dar um exemplo para vocês. Vamos pensar no Brasil do século XVI. Brasil do século XVI, os portugueses vêm para a América e desejam transformar esta região numa região economicamente viável. Mas eles têm um problema, eles não têm mão de obra. A população indígena estava morrendo, estava sendo perseguida e existe uma escassez de mão de obra. Os portugueses então vão recorrer à escravização de africanos mediante o tráfico negreiro. Perceba, para o projeto português é uma necessidade econômica. Para eles conseguirem gerar lucro e capital, eles precisam explorar o trabalho. Primeiro nasce a escravidão no Brasil, para só depois nascer o racismo, a justificativa para a escravidão. A gente pega este exemplo, vamos interpretar agora pelo materialismo histórico. Primeiro houve uma necessidade material. Claramente uma necessidade material baseada na violência e na exploração. E só depois surge uma ideia. Então, se Marx olhasse para este evento, ele ia falar: não devemos entender a escravidão a partir do racismo, mas o racismo a partir da escravidão, porque são as condições materiais de existência que determinam a vida. Uma frase muito sintomática. É a vida que determina a consciência, e não a consciência que determina a vida. Então essas relações materiais, as relações materiais moveriam a história, e moveriam a história de forma dialética. Mas peraí, Basílio, o que é essa palavra dialética? Dialética vem de diálogo. Eu falo, você responde, eu falo novamente, você responde, percebe? É uma troca, é um conflito. Marx vai entender a história como um conflito, como um choque, como uma tensão. Então olha que interessante, a história para ele não é harmonia, mas a história para ele é um conflito e a partir deste conflito as coisas vão se transformando e vão se aperfeiçoando. O choque, o conflito e as relações materiais. O motor da história para o Marx vai ser a luta de classes. As classes sociais estariam em conflito. O conflito entre aqueles que têm privilégios, que têm propriedades, e aqueles que não têm, para Marx, moveriam a história. Para Marx, por exemplo, a história de Roma é o conflito entre patrícios e plebeus. A história medieval é o conflito entre senhores e servos. E todo este processo gerou choque, conflito e luta. Para ele, que é um homem do século XIX, a consolidação dessa luta de classes seria o conflito entre burguesia e proletariado. Ou seja, aqueles capitalistas que detêm os meios de produção, que são donos das fábricas, dos bancos, das terras, e aqueles trabalhadores que não têm nada
além da sua própria força de trabalho. Para Marx, o choque entre burguesia e proletariado daria início a um novo tempo, um tempo marcado pela revolução. Mas vamos entender melhor este conflito. Para Marx, a burguesia exploraria o proletariado. Vamos entender essa ideia. Perceba, eu não estou falando que isso é a realidade, que isso é verdade nem que isso é mentira. Estou apresentando uma ideia. Vamos lá, vamos entender bem essa ideia. Para Marx, o trabalhador chega na fábrica. Ele trabalha por 10 horas na fábrica e ele recebe um salário de R$1.000. Muito bem. Só que, trabalhando nessa fábrica, o operário produziu uma riqueza de R$10.000. Fazer uma conta, vamos trazer a matemática aqui, vamos fazer uma conta muito simples. Se o trabalhador produziu 10.000, mas ganhou só 1.000, significa que o patrão tem como um lucro R$9.000. Se a gente tirar todos os custos da produção, as máquinas, a fábrica, os investimentos, se o patrão gastou em tudo isso R$2.000, sobrou para ele R$7.000. Muito bem, você vai falar, isso é o lucro. Mas espera aí, o Marx vai falar o seguinte, este foi o valor não pago pelo trabalho. Este valor deveria ir para o trabalhador, ou pelo menos grande parte deste valor. Afinal, quem produziu a riqueza foi o proletário. Marx vai chamar isso de mais-valia. Ou seja, a riqueza do burguês viria fundamentalmente da exploração do trabalhador, de um salário não pago, de uma hora não paga ao trabalhador. Aí você vai me perguntar, não, mas peraí, isso aí não faz sentido. Porque você está falando que o dono da fábrica está roubando o trabalhador e o trabalhador continua trabalhando lá? Sim, por duas razões. Primeiro, se o trabalhador não vender sua força de trabalho, ele vai morrer de fome. E segundo, Marx explica por que o trabalhador trabalha. Porque afinal ele está alienado. O que significa alienado? Alienado significa que o trabalhador está submetido a uma relação que ele não tem a clareza de que relação é essa. O trabalhador na fábrica começa a ter dificuldade de perceber que ele é proprietário daquilo que ele produz. Esta alienação do trabalho, quando o trabalhador não se sente mais proprietário do que ele produz, para Marx é alienação. E uma coisa que facilita a alienação do trabalhador é o que Marx vai chamar de ideologia. Vamos pensar nesse mundo do século XIX. A burguesia, que ocupa o Estado, diz que todos os indivíduos são livres e iguais. Então olha que interessante. Patrão e empregado são indivíduos livres e iguais. E celebram livremente um contrato de trabalho. Eu, patrão, vou te pagar R$1.000 por 10 horas de trabalho diárias. O operário é um indivíduo livre e ele livremente aceita. Mas veja bem, essa igualdade jurídica para Marx mascara uma grande desigualdade, que é uma desigualdade econômica. Para Marx, esse trabalhador, ele não é igual ao patrão por uma razão. Ele não tem propriedade privada. Então, na verdade, ele se sente livre, mas não é livre. Ele se sente igual, mas não é igual. Então, ideologia seria uma espécie de óculos que o trabalhador coloca, ou que o trabalhador aprende, ele é sociabilizado a enxergar essas relações como relações naturais. Ele enxerga que é natural, por exemplo, vender o seu trabalho e receber um salário pelo seu tempo. Ideologia, então, seria este óculos que dificulta a percepção de relações de exploração, porque, afinal, haveria uma naturalização das relações sociais. O trabalhador enxergaria essas relações de exploração como relações naturais. Por exemplo, você pode me perguntar, mas professor, o trabalho não sempre foi assim? Não. Trabalho assalariado é uma grande construção do século XIX. Mas perceba, hoje para nós isso é natural, isso está naturalizado. Hoje as pessoas se sentem até empresárias de si, proprietárias de si, quando vendem a sua força de trabalho. Então é isso que Marx está chamando de ideologia. A ideologia alienaria o trabalhador. Para Marx, o trabalhador deveria ter consciência de classe,
perceber que está submetido a uma condição de exploração. E a partir dessa consciência, os trabalhadores se uniriam, os proletários do mundo se uniriam e então promoveriam uma revolução. Os trabalhadores tomariam o Estado e a partir deste momento porem fim à propriedade privada. Pondo fim à propriedade privada, haveria uma ditadura do proletariado. Aí você vai falar, não, pera, ditadura é ruim. Mas olha só, na perspectiva do Marx, os trabalhadores iam substituir a ditadura da burguesia, ou seja, a ditadura de uma minoria, por uma ditadura do proletariado. Um governo que poria fim à propriedade privada e faria com que os trabalhadores fossem os donos dos meios de produção. Para a gente entender um pouco deste contexto, então, para o Marx, do capitalismo, nós viveríamos uma experiência socialista. Os trabalhadores tomariam o Estado e iriam pôr fim à propriedade privada. E somente depois iriam pôr fim ao Estado e experimentariam o comunismo. O comunismo seria uma sociedade sem classes, sem propriedade privada e sem Estado. Os anarquistas têm uma perspectiva um pouco diferente. Para eles, do capitalismo, nós iríamos diretamente para o comunismo, sem essa etapa intermediária, sem a manutenção do Estado. São ideias muito importantes que vão estruturar muitos processos revolucionários no século XX. Resumindo brevemente, vimos aqui o socialismo, uma crítica ao sistema capitalista como um sistema de exploração e como um sistema de alienação. Agora vou dar espaço aqui para você tirar uma foto da lousa, organizar os seus estudos. Um forte abraço.